Muito boa noite, professor Wanderson de volta. Agradeço a todos vocês aí que estão acompanhando a nossa lista aí de vídeos preparatórios aí para o concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo. Lembrando também que o nosso estudo também alcança aqueles que estão estudando para outros concursos de nível médio, que também tem leis aí que caem no edital de vocês. Seja bem-vindo. Para aquele que não é inscrito, se inscreva no canal, se assim desejar. E também aquela ajuda ainda no um like aí no nosso vídeo ao final, caso vocês gostem aí da nossa ministração nessa aula, né? Agradeço a todos vocês, principalmente aqueles que me mandaram mensagens aí nos comentários. Lembrando que nós temos um grupo de estudos aí no Telegram. Sempre tento mandar ali algum material, leis e outros materiais necessários aí para ajudar vocês nessa caminhada, né? Eu tenho um prazer aí de passar aqui para vocês essas aulas. Para mim é uma satisfação imensa. Eu acho que não custa nada ajudar aqueles que estão aí na luta, na busca. Eu também continuo sendo um concurseiro. Eu fui militar da Marinha por muito tempo. Fiz faculdade de Direito, tentei vários concursos aí, fui reprovado em vários, mas fui aprovado também em outros concursos. Hoje sou servidor da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro e continuo advogando e continuo prestando concursos aí, diversas áreas. A gente tenta sempre buscar o melhor aí para nós e para nossa família, né? Quem tem família aí sabe que temos que correr atrás, né? E para aqueles aí que estão iniciando o concurso, realmente vou dizer para vocês que não é fácil, mas não desistam que a vitória é certa, né? A vitória é certa para aqueles que perseveram aí no caminho, né? Que não desistem, né? Muitas vezes a pessoa faz um concurso, não é aprovada e acaba desistindo de uma jornada. Eu digo a vocês que é apenas o começo, tá? Muita gente pode passar na primeira, pode passar na segunda, vai passar, né? Tendo fé também e entusiasmo para isso, motivação, vocês vão conseguir alcançar o sonho de vocês. Nada é impossível. As limitações somos nós mesmos que colocamos. Nem mesmo as palavras negativas das outras pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes diz que você não vai conseguir, mas essas palavras das outras pessoas só vai nos atingir se nós mesmos, se a gente deixar, né? Então, a gente que coloca essas limitações e muitas das vezes acaba frustrando nossos planos, nossos projetos. Mas aqueles que acreditam em Deus sabem que Deus é muito maior e confiando em Deus a gente consegue chegar lá e consegue alcançar os nossos objetivos, né? Agradeço a todos e vamos, sem mais delongas, dar continuidade aos nossos estudos aí. Hoje iremos estudar o Estatuto do Desarmamento. Foi uma lei que, quando aprovada, foi bastante polêmica, né? Principalmente por parte aí dos desarmamentistas, né? As pessoas aí que são a favor, né, do não armamento para o cidadão de bem, né? Na verdade, a crítica foi do pessoal armamentista, né? As pessoas que são favoráveis ao porte de arma e a aquisição de arma por parte do cidadão, né? Eu acho que a arma tem que estar disponível para todos, mas o acesso e a aquisição deve ser controlado e o porte somente para aquelas pessoas que têm capacidade e condições psicológicas de ter uma arma, porque arma não é brincadeira, né? Eu que trabalhei muito tempo com arma, né? Como militar das Forças Armadas, militar da Marinha, a gente vê que não é brincadeira, né? Muitos acidentes aí acontecem, mas quem tem arma sabe que não pode brincar e é realmente bastante perigoso. Mas os profissionais da área de segurança e militares das Forças Armadas, membros das polícias militares, polícias civil, né, federal, todos aqueles que, segundo a lei, são permitido o uso e o porte de arma, mesmo fora de serviço, essas pessoas aí elas passam por um treinamento e se habilitam a ter o porte de arma, né? Então essa lei do Estatuto de Desarmamento, ela vai dizer aí, vai dar as diretrizes básicas aí sobre quem poderá portar arma, quem poderá adquirir e quais são os agentes que são amparados por essa lei, né? Sem mais delongas, vamos dar início aí ao nosso estudo, a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, né? Como eu disse, ela dispõe sobre o registro, posse, ela vai além ainda do que eu falei, né? Vai a comercialização de armas de fogo e munição
e também fala do Sistema Nacional de Armas, que é o SINARM, e define crimes e dá outras providências. Então não é somente nessa parte de porte, posse de arma e registro, não. Essa lei ela também regulamenta a comercialização de armas, né? Também a comercialização de munição, né? Vocês vão ver aí que portar também munição é considerado um crime. A gente vai ver lá na frente que o porte ilegal de arma e o porte ilegal da munição também é previsto como um crime, né? Então, o pessoal ficar atento aí, muita gente gosta aí de tem algum parente, um amigo que serve às forças de segurança, forças armadas e acabam pedindo de presente aí uma munição. Bastante cuidado com isso, porque a lei ela prevê aí alguns alertas, né? Lá na frente a gente não vou dar spoiler aí, mas lá na frente a gente vai ver. E o Sistema Nacional de Armas, SINARM, tá? Então é importante aí, lembrando que o nosso estudo ele é baseado na leitura da lei seca, porque é o que vai ser exigido na prova de vocês, né? Não vai ser cobrado nada além do que está na lei, mesmo porque o examinador ele vai colocar questões com base na lei exatamente para, na hora de elaborar as questões, né, não ter impugnações aí ou recursos contra as questões. Então, de toda forma, eles vão buscar aí elaborar questões com base exclusiva na lei. Por isso que é importante vocês lerem todas as leis que estão previstas no seu edital, tá? Por quê? Porque uma questão pode fazer grande diferença. É um concurso com esse salário aí de mais de R$ 3.500, né? Podendo chegar a mais de R$ 3.500 no município de São Gonçalo, que fica próximo, né, mais ou menos aí uns 40 quilômetros da capital do estado do Rio de Janeiro, né? É uma cidade próxima do Rio de Janeiro, uma cidade que vai proporcionar aí um salário de R$ 3.500 para nível médio. Não é qualquer concurso, né? Até mesmo outras guardas municipais aí a gente vê que não chega a receber essa remuneração, né? E é importante aí saber que a leitura de todas as leis previstas no edital vai fazer diferença, porque pode duas questões dessa lei cair e aquele que não leu nada da lei, com certeza não vai conseguir acertar. Então, aqueles que conseguirem aí, pelo menos fazer três vezes a leitura da lei, mais esse estudo que a gente está passando aqui, principalmente na semana da véspera, não deixar de ler a questão, vai conseguir obter êxito, né? 160 vagas previstas, né? 40 vagas imediatas. Então, somente aqueles que pontuarem bem vão alcançar essas vagas aí. Lembrando que vai ter uma certa concorrência, mas não se preocupe com a concorrência, porque a maior concorrência é você mesmo, tá? Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. Então, o presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei do Sistema Nacional de Armas. Então, no capítulo 1 aí, ele vai falar logo do Sistema Nacional de Armas, tá? Da nosso Estatuto do Desarmamento. Então, é importante saber que o artigo 1º, de cara, ele vai dizer do que se trata o Sistema Nacional de Armas. Então, o artigo 1º vai dizer o Sistema Nacional de Armas, que é o SINARM, tá? Pode cair na questão da sua prova aí, tá? Que o SINARM significa o Sistema Nacional de Armas. Quem instituiu o SINARM? Então, o próprio artigo 1º ele vai dizer: instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Então, foi instituído pelo presidente da República, né? Decretado aí pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente da República. Então, o Sistema Nacional de Armas foi instituído dentro do Ministério da Justiça, né? Hoje, Ministério da Justiça e Segurança Pública, no âmbito da Polícia Federal. E ele tem circunscrição em todo o território nacional. Se cair uma questão perguntando aí a circunscrição somente no Distrito Federal, será que está certa essa questão? Não, né? Ela tem a circunscrição em todo o território nacional. Então, lembrando aí que SINARM significa Sistema Nacional de Armas. Já deixa anotadinho aí na sua lei, você vai imprimir, né? Lembrando que eu sempre dou essa dica: imprimam todas as suas leis, tá? Não, para aqueles que têm uma melhor facilidade de estudar em PDF, deixe tudo numa pastinha separada e façam as devidas marcações aí no seu PDF, ou aqueles que são adeptos aí à impressão
e a escrita, anotem também do lado e destaque aí com lumicolor ou com lápis ou caneta os apontamentos necessários aí para você não errar. Tá? Porque geralmente quando cai na prova, eles trocam as palavras aí, vão dizer que é Ministério da Segurança Pública, podem dizer aqui que é no âmbito da Polícia Rodoviária, né? Uma coisa absurda aí, Polícia Civil, ou no âmbito do Estado, né? Secretaria de Segurança, enfim, ou na circunscrição, no território de cada estado. Isso eles podem mudar na sua questão, você pode errar, tá? Eu já vi muitas questões aí falando do sistema, questão simples, né? Perguntar o que é SINARM, né? Você saber que é o Sistema Nacional de Armas. Mas aqui você não vai perder. Muita gente perde questões, às vezes as primeiras as questões, né, de muitas, com base em muitas leis, ela é retirada dos primeiros artigos da lei, né? E às vezes você não faz uma leitura dos primeiros artigos, acaba não acertando a questão. Artigo 2º. Ao SINARM compete identificar característica e a propriedade de arma de fogo mediante cadastro. Então aqui já vai dizer qual é a competência do SINARM, artigo 2º. Tá? Então o artigo 2º vai dizer qual é a competência do Sistema Nacional de Armas. Para que serve o Sistema Nacional de Armas? Qual é a competência dele? Então aqui ele já vai dizendo para que serve. E aqui são vários incisos que estão dizendo aí, tá? Já são 11 incisos, com um parágrafo único embaixo aí. Então você já vai saber que são 11 competências que são previstas no artigo 2º no Estatuto do Desarmamento. E a primeira delas a gente já leu, né, que é identificar as características e a propriedade de armas de fogo mediante cadastro. A segunda é qual? Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Então, por isso a necessidade do grande controle de armas, né, que o Estatuto fez. Terceiro, cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal. Tá? Então, as autorizações de porte de arma de fogo, né, são cadastradas aí no SINARM e as renovações são expedidas pela Polícia Federal. 4. Cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive os decorrentes de fechamento de empresa de segurança privada e de transporte de valores. Então, o SINARM é o sistema que vai ser necessário aí e é o responsável para cadastrar a transferência de propriedade. Quer dizer, a pessoa física adquire uma arma, quando ela vender, ela vai informar a Polícia Federal e ela vai fazer o lançamento desse sistema aí. Então, o sistema serve para cadastrar a transferência de propriedade. Da mesma forma, o extravio, né? A pessoa pode perder a arma, ela imediatamente tem que comunicar e a Polícia Federal vai utilizar o SINARM para lançar o extravio. Da mesma forma, o furto e o roubo da arma, né? E qualquer outra ocorrência aí que venha alterar os dados cadastrais, né? Às vezes o cara é roubado, né? Ou é furtado, tem a sua arma roubada, né? Policial ou cidadão de bem que conseguiu o porte de arma, ou policial ou outro agente de segurança que tem o porte de arma, ele pode sofrer um roubo, um furto, e o bandido imediatamente ele vai fazer logo a raspagem do número, né? Do número da arma, né? Para evitar ali a identificação. É por isso aí que deve ser informado, e o SINARM, uma das competências do SINARM é registrar aí, cadastrar os furtos e roubos e qualquer outra ocorrência suscetível de alterar os dados cadastrais, né? Inclusive as empresas aí de segurança privada, né, que fazem escolta armada, empresa que presta serviço de segurança para bancos ou condomínios e empresas em geral, e também empresas de transporte de valores. Também vai ser lançado aí o fechamento dessas empresas no SINARM também. 5 é integrar, ou melhor, identificar as modificações que alterem as características ou funcionamento de arma de fogo. Tá? Então aqui geralmente são atiradores profissionais, né? O pessoal que pratica o tiro esportivo, eles acabam modificando as armas, as características, até para ter uma pontaria melhor, ou um aprimoramento melhor da arma, um aproveitamento melhor. Eles fazem modificações que acabam alterando as características da arma. Então, o SINARM ele também vai servir para isso, para identificar as modificações que alterem as características ou funcionamento de arma de fogo. 6. Integrar no cadastro os acervos policiais já existentes, né? Porque antes do SINARM existia um acervo policial sobre todas as armas. Aí agora com a chegada do SINARM, quer dizer, agora não, né? Em 2003, né?
o Sinarme ele integrou aí o cadastro dos acervos policiais já existentes. 7. Cadastrar as apreensões de arma de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Então, todos os procedimentos de apreensão de armas de fogo no país, seja por meio de armas apreendidas pela polícia ou por meio de decisão judicial, né, elas são cadastradas também no Sinarme. Né? Cadastrar os armeiros em atividades no país, né, bem como conceder licença para exercer a atividade. Então, os armeiros, para quem não sabe, é aquele que faz manutenção em armas. Né? É de suma importância também o Estado, o governo, a polícia ter o conhecimento de todos os armeiros, aqueles que fazem manutenção aí de armas, que para que não sejam aí usados pelo crime organizado. Então, a necessidade também de cadastrar todos os armeiros em atividade no país e também conceder a licença para exercer essa atividade. 9. Cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de arma de fogo, acessórios e munições. Então aí todos os importadores, produtores, aqueles que vendem no varejo, no atacado, armas e munições, etc., também são cadastrados aí no Sinarme, uma das competências do Sinarme aí. 10. Cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e de microestriamento de projétil disparado, conforme marcações e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante. Então, a identificação do cano da arma, características das impressões do raiamento, microestriamento de projétil disparado, conforme marcação e teste obrigatório realizado pelo fabricante aí. Isso também vai servir para confrontar aí com os testes aí, exames de balística, né? Para saber quem disparou o tiro em alguma operação e etc. e tal. Então vai estar o Sinarme também dessa competência aí para cadastrar as características das expressões do raiamento e também o microestriamento aí de projeto disparado. Isso aí é uma obrigação aí que é dada aí para testes obrigatórios realizados pelo fabricante. E o 11, informar a Secretaria de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de portes de armas de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Então, o Sinarme também vai servir para informar aí a Secretaria de Segurança Pública em todos os estados e Distrito Federal todos os registros e autorizações de porte de arma de fogo. Né? Então, por meio do Sinarme aí, todas as secretarias de segurança terão acesso e é lá que a polícia vai consultar, né? A polícia faz uma blitz, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária em geral, né? Faz aí uma busca, uma blitz, por exemplo, ou para um cidadão aí ver uma arma lá. Ele vai saber, através de consulta no sistema, ver se essa arma aí ela não está, se a pessoa realmente ela tem esse porte, né? Essa autorização dessa arma, desculpa, para não ficar vendido aí, e aqueles que estiverem portando a arma ilegalmente serão enquadrados aí no crime de porte ilegal de arma. Né? Parágrafo único. As disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e auxiliares, bem como as demais que constem em seus registros próprios. Tá? Então esse Sinarme ele não vai abarcar as armas de fogo que são utilizadas nas Forças Armadas, nem nas Forças Auxiliares, né? Quer dizer, nas polícias militares, nem Corpo de Bombeiros militares. O que está previsto nesse artigo, no artigo 2º, no Sinarme, ele não vai estar abrangendo aí as armas que são usadas nas Forças Armadas e nem nas Forças Auxiliares, tá? Porque as Forças Armadas e as Forças Auxiliares, elas possuem os registros próprios das suas armas, tá? Então, importantíssimo esse parágrafo único, anote aí, deixe destacado, para você não errar na prova, que pode dizer que as armas utilizadas nas Forças Armadas também estão sujeitas ao cadastro aí no Sinar. E não é verdade, tá? Porque as Forças Armadas e as Forças Auxiliares, elas constam em seus registros próprios. Aí o artigo 3º, né, que está no capítulo 2, já vai falar do registro, né? Então já vai falar do registro da arma. Então o artigo 3º ele diz aqui, ó, é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Então de cara ele já está dizendo isso. Então quando você compra a arma, é obrigatório o registro dessa arma no órgão competente. Tá? Então se for uma arma
adquirida por um cidadão, ela vai estar registrada ali no SINARME, né? Vai ter que ser registrada, adquirida com informação na Polícia Federal, e ela vai ter que ser registrada no órgão competente. Então, o que importa aqui do artigo é você saber que é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Tá? Então, é isso que o artigo 3º diz. O parágrafo único ele vai dizer que as armas de fogo de uso restrito, né, serão registradas no comando do Exército na forma do regulamento desta lei. Tá? Então, as armas de fogo de uso restrito, né, serão restritas ali nas Forças Armadas, por exemplo. Tem armas aí que são de uso restrito, que não pode ser adquirida por um cidadão comum. O registro dela vai ser no comando do Exército, né? E assim vai ser na forma do regulamento da lei. Artigo 4º. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender os seguintes requisitos. Então, qualquer cidadão pode comprar uma arma, né? Só que para ele comprar uma arma, para adquirir essa arma de fogo, né? Estou falando para adquirir, ter arma em casa, né? Estou dizendo para portar. Aqui ele está falando sobre a aquisição de arma. Para quê? O que eu devo ter aí? Quais são os requisitos que eu preciso para eu adquirir uma arma de fogo, né? Então, primeiro ele tem que declarar a sua necessidade. Por que eu tenho que ter uma arma de fogo? Não, para me proteger e tal. Vai fazer um requerimento e vai dizer que necessita dessa arma de fogo. E vai ter que preencher esses requisitos que está aqui no artigo 4º. O primeiro requisito então você vai anotar aí, porque vai ser cobrado na prova um desses requisitos e você vai acertar com certeza. Então, o primeiro requisito é a comprovação de idoneidade, né? Com apresentação de certidões negativas e antecedentes criminais fornecidos pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, e de não estar respondendo a inquérito ou a processo criminal que poderão ser fornecidos por meio eletrônico, que foi uma alteração aí da Lei 11.706 de 2008, né? Porque antes bastava uma declaração aí fornecida pela Justiça, né? Agora pode ser fornecido por meios eletrônicos, certidões negativas aí. Então o cara não pode estar respondendo a nenhum processo, né? Para que ele vai querer uma arma? O cara respondendo a processo, respondendo a inquérito, né? Então, o primeiro requisito é esse aí. Tem a sua comprovação de idoneidade, né? Então, ser um cidadão de bem, né? Então, ele tem que ter certidões negativas criminais aí. Não pode ter nenhum antecedente aí na justiça criminal, seja no âmbito federal, estadual, na justiça militar, nem eleitoral. E também não pode estar respondendo a inquérito e nem a processo. Mesmo sabendo que aqueles que respondem a processo e aqueles que estão respondendo a inquérito pela presunção da inocência na Constituição, isso aí não impede de ser negado essa aquisição para ele, porque é um dos requisitos legais aí. Não pode estar respondendo, em hipótese alguma, a inquérito ou a processo. Tem que estar limpo aí. Dois, apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. Então, o cara não pode ser um desocupado e não pode ser um andarilho da vida, né? O cara que não tem residência fixa, o cara que é um desocupado, né? Vai querer ter arma para quê, né? Muito estranho. Mas mesmo assim, os bandidos aí, eles conseguem ter acesso muito fácil às armas de fogo, né? Infelizmente, é um dos maiores crimes que são cometidos no nosso país, é o tráfico internacional aí de armas de fogo. Aí você vê aí que grandes organizações criminosas têm acesso a armas aí que é usada até mesmo na guerra, né? Então, é o que a gente vê em comunidades aí, em geral, né, pelo crime organizado. Infelizmente, isso acontece. Mas se ele for tentar, um cidadão ou um sujeito desse, com a ficha toda suja na justiça ou respondendo inquérito, não ter uma comprobatória de ocupação lícita, quer dizer, um trabalho fixo, residência fixa, não tiver uma carteira assinada, nem foi um empregado ou servidor público, seja o que for, vai ser meio complicado de conseguir. Né? Com certeza vai ser negada aí a aquisição dessa arma para ele. Né? Comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo atestados na forma disposta no regulamento desta lei. Como eu disse, né, tem que ter aptidão psicológica, não pode ser qualquer pessoa aí, pessoa desequilibrada, não pode ter uma arma de fogo. Né? Então, tem que ser comprovada essa capacidade técnica e aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo. Tem gente que não tem condições nenhuma nem de chegar perto de uma arma. Né? Então, essa comprovação tem que ser
apresentada também, tanto de capacidade técnica como a de aptidão psicológica para manuseio da arma de fogo, né? Isso vai ser atestado conforme o regulamento na lei, né? Então, o cara não pode ser desequilibrado, como eu disse, e tem que preencher todos esses requisitos aí. Então, o parágrafo 1º do artigo 4º vai dizer que o Sinarme expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível esta autorização. Tá? Então, depois que ele preenche os requisitos, né, primeiro ele faz esse pedido aí para a Polícia Federal, que é aqui é responsável aí pelo Sinarme, né? Então, ele vai fazer a declaração de efetiva necessidade, vai apresentar todas as suas certidões aí, que não responde nenhum processo criminal aí, tem bons antecedentes, não está respondendo a nenhum processo criminal e nenhum inquérito, né? Tem ocupação lícita, o cara tem um emprego fixo, carteira assinada, né? Tem residência fixa, tem a comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, né? O cara serviu aí um tempo às Forças Armadas, o cara, ele foi comprovado ali sua aptidão psicológica, capacidade técnica, deu ok. Depois disso, o Sinarme vai expedir a autorização de compra de arma de fogo, após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, né, em nome do requerente, para a arma indicada sendo transferível para ele. Então, depois que ele passar e preencher esses requisitos, é que vai ser expedida essa autorização de compra de arma, que vai ser intransferível, ele não pode passar para outra pessoa. Então, essa autorização de compra de arma vai ser exclusivamente desse cidadão que fez o requerimento e teve a aprovação disso, né? E assim ele vai ter autorização para comprar a sua arma. Parágrafo 2º. A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta lei. Tá? Então, o cidadão compra aí uma pistola 380, ele não vai poder comprar munição de .40 e nem .45, nem calibre 38, nada disso. Então vai ser a aquisição de munição, ela é feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento da lei. Parágrafo 3º. A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo. Então o sujeito conseguiu lá, o Sinarme expediu a autorização de arma de fogo, ele vai na empresa, uma loja para comprar sua arma, e a loja, quando vende essa arma para o cidadão que teve essa autorização, ela é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente. Aí vai ser registrado lá no Sinarme todos os dados da arma e a propriedade dessa arma, como a gente viu lá nos artigos anteriores. O parágrafo 4º diz que a empresa que comercializa arma de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registrada como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. Então, a empresa que comercializa arma de fogo, acessórios e munições, a propriedade de todas elas é da própria empresa. Então, do material que não foi vendido, a propriedade é dela, né? Importante isso, não deixe de se ligar nessa informação. Parágrafo 5º. A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do Sinarme. Então, eu posso vender minha arma para qualquer pessoa, posso vender minha munição, mas para isso eu preciso ter uma autorização do Sinarme. Eu não posso vender aí igual eu vendo bala, né? Ah, não quero vender minha arma igual que eu vendo um carro ou outra propriedade qualquer. Não, tem que ter uma autorização do Sinarme, mesmo porque o Sinarme ele precisa ter o controle de saber quem foi que adquiriu essa arma aí. Parágrafo 6º. A expedição da autorização que se refere ao parágrafo 1º será concedida ou recusada com a devida fundamentação, no prazo de 30 dias úteis a contar do requerimento do interessado. Então, o prazo para o Sinarme expedir essa autorização, né, a data do requerimento é de 30 dias úteis, tá? Então, é importante você decorar esse prazo aqui que pode cair na prova, tá? 30 dias úteis. Tá? Então, a expedição da autorização, recusa ou a recusa, né? Então, o Sinarme pode negar aí a aquisição dessa arma para a pessoa aí. Então, um prazo de 30 dias úteis. Parágrafo 7. 7. O registro precário, a que se refere o parágrafo 4º, prescinde, não necessita, no caso, dos cumprimentos dos incisos 1, 2 e 3 deste artigo. Tá? Então, o registro precário, né, como foi falado aqui, né, que todas as armas de fogo, acessórios e munições, enquanto não for vendido,
ele fica de propriedade, né, das empresas que comercializam arma de fogo. E para isso ele não precisa preencher os requisitos. Né? O cara está comprando a arma para vender, não precisa preencher esses requisitos aqui. Tá? Então, importante. Parágrafo 8º. Estará dispensado das exigências do inciso 3, né? Quer dizer, está dispensado aqui da comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica, né? É isso que está dizendo no parágrafo 8º. Na forma do regulamento, o interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido que comprove estar autorizado a portar a arma com as mesmas características daquela a ser adquirida. Tá? Então é isso. Então o cara não precisa, né, mostrar que tem a aptidão, né, no caso, e nem capacidade técnica, né, e nem aptidão psicológica. Ele é dispensado disso quando ele, na forma de acordo com o parágrafo 8º, ele fica dispensado na forma do regulamento, né, o interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido que comprove estar autorizado a portar a arma com as mesmas características daquela a ser adquirida. Ela já tem uma arma, já foi aprovado, ele quer adquirir uma outra, né? Então ele fica dispensado porque ele já tem uma arma daquelas mesmas características. Artigo 5º. O certificado de registro de arma de fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável pelo estabelecimento ou empresa. Então, importante aqui, tá? O cara que adquire uma arma, né? Ele compra uma arma, ele não pode portar, né? Não é assim. Não autoriza automaticamente o sujeito a portar essa arma. O que autoriza ele, né, é manter a sua arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou dependências desses, né, ou ainda no seu local de trabalho, desde que ele seja o dono da empresa, né, o titular, o responsável legal pelo estabelecimento. Parágrafo 1º. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SINARM. Tá? Então, esse registro de arma de fogo aí, ele é expedido pela Polícia Federal, mas ele vai precisar de autorização aí do SINARM, né? Sistema Nacional de Armas, né? A gente já aprendeu aí. Parágrafo 2º. Os requisitos que tratam os incisos 1, 2, 3 do artigo 4º, né? Que a gente viu lá, né? O cara tem que comprovar uma atividade idônea, residência fixa, não ter nenhum registro criminal, né? Não pode estar respondendo a nenhum processo, nenhum inquérito, né? E também ele tem que demonstrar capacidade técnica e aptidão psicológica, né? Então, ele deve comprovar periodicamente um período não inferior a 3 anos na conformidade estabelecido no regulamento desta lei para renovação do certificado de arma de fogo. Então, a cada 3 anos, né, no mínimo aí, um período não inferior a 3 anos, ele vai ter que comprovar periodicamente isso aí. Parágrafo 3º. O proprietário de arma de fogo com certificado de registro de propriedade expedido por órgão estadual ou Distrito Federal até a publicação desta lei, que não optar pela entrega espontânea no artigo 32 desta lei, deverá renová-lo mediante pertinente registro federal até 31 de dezembro de 2008, ante a apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, ficando dispensado o pagamento de taxa e do cumprimento das demais exigências constantes do inciso de 1 a 3 do caput do artigo 4º. Né? Só para deixar bem frisado aqui, antes da lei de 2003, né, não era considerado crime o porte ilegal de arma, era só uma contravenção penal. Né? Então as pessoas compravam armas de todas as formas aí, tinha um registro, era informado, mas não era tão rigoroso como depois do Estatuto de Desarmamento, né, que passou a ter o SINARM, o Registro Nacional aí de Sistema de Armas, né, o Sistema Nacional de Armas. E então por isso que foi dado aí a lei, deu um prazo para as pessoas que tinham armas poder entregar aí sem nenhuma responsabilidade, né? Mas aí aqui no parágrafo 3º, né, os proprietários de arma de fogo, né, que tinham registro de propriedade expedido por órgão estadual até a publicação da lei, porque antes era um órgão estadual poderia expedir esse certificado de registro, né? Então ele poderia renovar, depois da publicação da lei, eles poderiam optar pela entrega espontânea, ou eles poderiam renovar
mediante o registro federal até 31 de dezembro de 2008, né, que foi colocado aí, né, e depois disso passou aí, houve muita crítica, né, então Estado de Desarmamento bastante criticado porque acabou desarmando de forma geral o cidadão, né, os bandidos continuam armados ainda aí. Parágrafo 4º, né, para fins de cumprimento do disposto do parágrafo 3º deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, certificado de registro provisório expedido na Rede Mundial de Computadores e Internet na forma do regulamento e obedecidos os procedimentos a seguir, né? Então ele vai dizer, né, para esses que estão nessa situação do parágrafo 3º. Emissão de certificado de registro provisório pela internet, validade inicial de 90 dias, revalidação pelo Departamento de Polícia Federal do certificado de registro provisório pelo prazo que estimar como necessário para emissão definitiva, né, do certificado de registro de propriedade. Parágrafo 5º. Aos residentes em área rural, para fim do disposto no caput deste artigo, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural. Então a gente falou do registro sobre a aquisição de arma de fogo, né, que aqueles que adquirem arma de fogo, eles têm o direito de utilizar essa arma no interior de sua residência ou no local de trabalho, desde que ele seja o representante ou responsável titular pela empresa. Agora o capítulo 3, ele vai falar do porte de arma, né? Porte de arma é você portá-la aí na cintura, né? Dar com ela para cima e para baixo aí. De cara, o artigo 6º, né? Ele vai dizer que é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Então, a regra é essa. A regra agora com o Estatuto de Desarmamento é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Essa é a regra. Então, em regra, todo mundo aí sem porte de arma de fogo. Mas ele faz uma exceção, né? Então, a exceção aí da lei, salvo para os casos previstos em legislação própria, tá? E para, aí o Estatuto de Desarmamento vai dizer, quais são os casos previstos em legislação própria? Por exemplo, o Estatuto da Magistratura, né? Então, os juízes, né, por meio da Lei Orgânica da Magistratura, né, que é a lei que vai regulamentar aí os juízes, né, vai falar sobre a carreira de juiz. Dentro dessa legislação própria, que o Estatuto do Desarmamento faz referência, a Lei Orgânica da Magistratura concede o porte de arma de fogo para os juízes. Da mesma forma, a lei do Ministério Público, né, concede o porte de arma para os promotores de justiça, assim como auditores fiscais, né? Digo nem auditores fiscais, mas porque o Estatuto de Desarmamento ele vai dizer aqui, mas o procuradores de Estado, por exemplo, né, juízes, promotores, desembargadores e outras leis, legislação própria, vai indicar aí que esses agentes públicos têm o porte de arma de fogo. E no Estatuto de Desarmamento, ele vai dizer que o porte de arma não é proibido, quer dizer, é proibido, a regra é a proibição geral, como eu falei. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo, ou seja, exceção, quer dizer, aqueles podem, não é proibido para esses, que estão previstos em legislação própria, eu dou exemplo aí dos juízes e promotores, né, procuradores de Estado, e para, primeiro, integrantes das Forças Armadas. Então, os integrantes das Forças Armadas não é proibido o porte de arma de fogo para ele. Então, é permitido o porte de arma de fogo para todos os integrantes das Forças Armadas. Aqui nesse inciso, ele não está dizendo se é só para oficial, ele não está dizendo que é só para praça, não, é só para tenente, para coronel, para major, para almirante, comandante, seja o que for, não está falando nada disso. Então, a lei é clara, inciso 1, para todos os integrantes das Forças Armadas, permitido o porte de arma de fogo. Tá? Então, se cair na prova aí, todos os integrantes das Forças Armadas. Inciso 2, os integrantes de órgãos referidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 144 da Constituição Federal. Né? Então, aqui, a gente chegou a ver quais são esses aqui, a gente já sabe de cabeça, né? Que é a Polícia Federal, a Polícia Civil e etc. Mas para tirar dúvida, vou dar uma clicada aqui, para a gente acessar aqui a internet e ver diretamente quais são eles, né? 144 do 1 ao 6. Então, o Estatuto de Desarmamento,
ele faz referência aqui dizendo que os integrantes dos órgãos referidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública, né? Lembrando que os membros da Força Nacional de Segurança Pública são agentes de segurança pública que também, em regra, tem o porte de arma de fogo permitido. Então a gente viu aí o 144 caput, né? Inciso 1, Polícia Federal. 2, Polícia Rodoviária Federal. 3, Polícia Ferroviária Federal. 4, Polícias Civis. 5, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. E 6, Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital. Lembrando que Polícias Penais eram os antigos agentes penitenciários. Agora a denominação de Polícia Penal, né? Para os agentes penitenciários aí. Então esses tem o porte de arma full, né? Como eu disse aí, todos esses integrantes aí. 3, os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Lembrando que, apesar de estar escrito isso, né, aqui ele vai dizer, os integrantes da guarda municipal das capitais dos estados e municípios com mais de 500 mil habitantes, né? Aí ele vai dizer aqui também, no 4, os integrantes da Guarda Municipal com mais de 50 mil e menos de 500 mil quando em serviço, né? Quer dizer, então a Guarda Municipal com menos de 50 mil não vai ter mais direito. Negativo. Então, ó, lembrando que a ADIM, né, que é Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.538, né, ela acabou aí suspendendo o que está previsto aí no Estatuto de Desarmamento referente às guardas municipais. Então, a partir de agora, né, aí, os integrantes da guarda municipal, independentemente do número de habitantes, eles podem ter o porte de arma de fogo full, né, mesmo fora de serviço. Então, aqui, ó, dispositivo legal questionado. Incisos 4 do artigo 6º, inciso 3, invalidando as expressões capitais e contingentes populacionais da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que é o Estatuto de Desarmamento, né? Então, esse artigo 6º, inciso 3, né, que é os integrantes de guarda municipais das capitais, estados e estabelecimentos, né, e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei, e os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 500 mil habitantes, né, e menos de 500 mil habitantes, mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil habitantes, quando em serviço. Então, esses incisos aqui, né, já está até registrado, marcado aqui, né, vide ADIM 5.538, eles estão suspensos por decisão e medida cautelar aí, dada pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Então, o ministro Alexandre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão e medida cautelar suspendendo essas expressões aí, né, de capitais dos estados e do município com mais de 500 mil habitantes e os integrantes com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes. Agora, o porte de arma de fogo, né, é permitido para os integrantes das guardas municipais. Tá? Então, o que agora deve ser, depois dessa decisão liminar, né, foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, no dia 31, né, foi no dia 31 de maio de 2016, né? Então, foi dada aí essa decisão aí, está aguardando julgamento, né? Está aguardando julgamento aí nessa decisão em definitivo, mas está suspenso aí esses dois impedimentos do guarda municipal. Então, o guarda municipal, independentemente do número de habitantes, tem direito ao porte de arma de fogo full, né? Mesmo fora de serviço, ele pode utilizar arma de fogo, né? Para os municípios que autorizaram, né? Porque tem município aí que a Câmara Municipal não autorizou o uso de arma de fogo. São poucos, mas ainda existe. Somente no município do Rio de Janeiro é um exemplo disso, município de Niterói. Mas o município de São Gonçalo, a Câmara Municipal de São Gonçalo, né, dos vereadores lá, autorizaram o uso da arma de fogo aí, porte de arma de fogo para os guardas municipais.
Os integrantes, os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência, a famosa ABIN, né? Então, os agentes que trabalham aí na ABIN também tem o porte de arma de fogo aí. Não foi proibido para eles o porte de arma de fogo. E os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, né? Do GSI. Geralmente os agentes aí do GSI são militares aí do Exército, né? Então, mas aqui fizeram questão aí de colocar os agentes do Departamento de Segurança do GSI, né? Os integrantes dos órgãos policiais referidos no artigo 51, inciso 4 e 52, inciso 3. Né? Então esses aqui são da polícia aí do Senado, polícia, né, deu erro aqui, mas polícia do Senado, polícia da Câmara dos Deputados, né? Também tem direito a esse porte aí. Então vamos lá só para dar uma conferida rápida, né? Tirar todas as nossas dúvidas aí. Então os integrantes do 51.4 e 52.13. Né? Primeiro vamos ver o 51.4. 51, artigo 51, inciso 4 da Constituição Federal. Né? Tá aqui, ó. Dispor sua organização, funcionamento da polícia, né? Funcionamento de polícia. Então tá aqui, ó. Então a polícia da Câmara dos Deputados também tem essa prerrogativa aí, né, do porte de arma, né? Então, para os integrantes da polícia da Câmara dos Deputados, que é o 51.4 que a gente viu, eles têm direito aí, essa prerrogativa do porte de arma de fogo, mesmo fora de serviço. E o 52.13, né, é um do Senado, né? Então o Senado também ele tem essa competência aí. Então ele vai dizer, né, que compete privativamente ao Senado dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, né? Então essa polícia do Senado aqui, né, que tem no Senado e na Câmara dos Deputados tem a sua polícia. Né? Então os policiais do Senado, policiais da Câmara, eles têm o porte de arma legal aqui previsto no Estatuto dos Armamentos. 7. Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e os guardas portuários. Isso aqui foi substituído pela Polícia Penal, né? Então, os agentes e guardas prisionais, integrantes de escolta de presos, agora a Polícia Penal podia até pular porque ele já está lá no 6, né? E as guardas portuárias, né? Então, guarda portuário, o cara atua lá nas docas ali, fazendo a segurança do porto, né? As guardas portuárias, eles têm aí também direito ao porte de arma de fogo. As empresas de segurança privada e transporte de valores constituídas nos termos da lei, né? Os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, coisa de atividade esportiva, demandem o uso de arma de fogo na forma do regulamento desta lei, observado no que couber a legislação ambiental. Né? Então, aqui são os vigilantes, ó. A empresa de segurança privada, o vigilante aí tem porte de arma de fogo nos termos da lei, né? Então, o cara, serviço lá, ele transportando, por isso que você vê eles armados ali, porque é em decorrência da lei, né? Então, é uma previsão legal para isso. E os integrantes aí de entidade de desporto, tiro esportivo, né? Todos os praticantes de tiro esportivo também têm essa prerrogativa do porte de arma, né? Então, observar a legislação ambiental. Os integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e de auditoria fiscal do trabalho, nos cargos de auditor fiscal e analista tributário. Então, os integrantes aí, você vê muito aí o pessoal da Receita Federal, né, auditor da Receita Federal, principalmente quem trabalha nas alfândegas, né, na alfândega, na fronteira, para combater os crimes de contrabando, descaminho. Eles utilizam muito em operações e estão sempre armados ali. Muita gente acha estranho. Pô, o cara é auditor da Receita, o cara está armado. Mas não, tem a previsão legal porque é em decorrência da sua atividade aí. Coibir a prática de crimes, de até mesmo tráfico de drogas. Eles apreendem muito aí na fronteira. Mas o que eles combatem mais é o crime de contrabando
né? Produtos aí que é proibido aí no Brasil, principalmente contrabando de cigarros, né, do Paraguai, né, e produtos piratas que vêm pelas fronteiras aí. E o descaminho, né? As pessoas que compram material aí e não fazem o recolhimento dos seus impostos de importação, eles acabam também sendo abordados pela polícia, ou melhor, pela auditoria, né? Pelos auditores da Receita Federal. Então, devido à sua atividade ser de alto risco ali, trabalhando na fronteira ali, né, fazendo abordagem em veículos, caminhões, etc. Então, para resguardar aí a sua segurança, a lei aí concede para eles o porte de arma, né? Os tribunais do Poder Judiciário, né, nos artigos 92 da Constituição Federal, eu até falei da legislação específica aí, mas aqui ele citou também, né, os tribunais do Poder Judiciário, descrito no artigo 92 da Constituição, e os ministérios públicos da União e dos Estados para uso exclusivo de servidores de seus quadros que efetivamente estejam no exercício de função de segurança, na forma do regulamento ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Aqui ele está falando mais para aqueles que são servidores que exercem a segurança no Poder Judiciário, né, e no Ministério Público, né? Geralmente segurança de autoridades, aí, de desembargadores, né, segurança de procuradores de justiça e promotores de justiça. Também aqueles que trabalham no GRAECO, né, que é o grupo de combate aí ao crime organizado, né? Eles também têm esse direito aí ao porte de arma de fogo. As pessoas previstas nos incisos 1, 2, 3, 5 e 6, né? Então, quais são aí? Vamos lá. Sou meio curioso, vamos ver. Então, as pessoas que estão 1, que é os integrantes das Forças Armadas, 2, integrante aí das polícias, né? Federal, Rodoviária Federal, Civil, Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Penal, Força de Segurança Nacional, Força Nacional de Segurança Pública, melhor, pessoal da Guarda Municipal, agente da ABIN, pessoal do GSI, né, Gabinete de Segurança Institucional, os agentes da Polícia do Senado e Polícia da Câmara, pessoal, agente penitenciário, né, e guarda portuária, que agora os agentes penitenciários é a Polícia Penal, né? Então, ele faz essa remissão aí. Então, 1, 2, 3, 5 e 6, tá? 1, 2, 3, 5 e 6. Aqui ele pulou, né? Ele acabou tirando o guarda municipal da jogada aqui, né? Ele acabou pulando e tirando o guarda municipal. É isso? Exatamente. Então, 1, 2, 3, 5 e 6, né? Forças Armadas, integrantes de segurança, né? Os órgãos de segurança. 2, 3. Pessoal da Guarda Municipal, que agora acabou todo mundo no bolo, né? Independente do número de habitantes. Então, não tem validade que ele acabou incluindo aqui também a Guarda Municipal. 5 e 6, né? 1, 2, 3, 5 e 6. Então, ele pulou o 4. Mas o 4 agora está dentro. Então, está dentro do Guarda Municipal. Tira aqui os 6 integrantes dos órgãos da polícia. Quem está fora aqui é guarda portuário e segurança privada. Tá? Então, guarda portuária e segurança privada, eles estão fora aqui do... Né, que agora, aqui, os agentes penitenciários agora, eles fazem parte da Polícia Penal. Então, eles estão aqui dentro, ó. Eles estão aqui dentro aqui dos integrantes da Força de Segurança. Né, os agentes aqui. Terão direito a portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento desta lei, com validade em âmbito nacional para aquelas constantes no inciso 1, 2, 5 e 6. Tá? 1, 2, 5 e 6. No âmbito nacional. Então, no âmbito nacional, somente integrantes das Forças Armadas, integrantes nos órgãos, né, de segurança pública, né? 1, 2, 5, né, o pessoal aí da ABIN, GSI, e 6 integrantes da Polícia do Senado e Polícia da Câmara dos Deputados. Os demais, né, guarda portuário já não pode mesmo fora de serviço, nem o vigilante
segurança privada e o pessoal de transporte de valores também não podem utilizar, e nem o pessoal de desporto, né? Fazem tiro esportivo, não pode utilizar aí fora, né? Mas o guarda municipal, o porte de arma do guarda municipal, ele é um porte que não é nacional, tá? Somente aqueles que eu mencionei é que tem o porte de arma nacional, tá? Então, o porte de arma da guarda municipal, ele é um porte de arma estadual, de âmbito estadual. Tem uma portaria, até eu mencionei em outra aula, né? Acho que foi um dos primeiros vídeos aí que eu gravei, falando do porte de arma da guarda municipal. Então, agora para a gente não errar no concurso. Porte de arma da guarda, mesmo fora de serviço, é para todos os guardas municipais? De acordo com o Estatuto do Desarmamento, sim. Por quê? Porque tem a decisão do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar, que agora não tem mais número de habitantes, né? Que tinha essa restrição aí, entre guarda municipal de capital e de municípios com acima de 500 mil habitantes. São Gonçalo estaria fora, porque São Gonçalo tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Pra quem não sabe, São Gonçalo é o segundo município mais populoso do estado do Rio de Janeiro, então o município de São Gonçalo estaria dentro lá da regra geral ali, porque não seria a guarda municipal de capital, mas por ter mais de 500 mil habitantes, né? Tem mais de 1 milhão, né? Então estaria fora. Mas por decisão do Supremo, foi suspensa essa parte aí do número de habitantes. Então, o guarda municipal, ele possui o porte de arma full, né? Mesmo fora de serviço, ele pode portar, pode ter sua arma, propriedade particular ou fornecida pela sua corporação, mas o seu porte de arma não é nacional. Tem a portaria da Polícia Federal que diz que o porte de arma das guardas municipais é um porte de arma estadual, podendo levar ali para municípios, estados limítrofes, né? Ou seja, se ele residir em outro estado próximo, né? Aí, digamos, se for no Rio de Janeiro, o porte de arma, ele residindo em São Paulo, ele pode levar aí a sua arma para sua residência aí em São Paulo, Minas ou Espírito Santo, que são estados limítrofes ao estado do Rio de Janeiro, que é onde ele tem o seu porte de arma full, né? Mas vamos lá. Que a gente viu que é o porte de arma nacional, mesmo fora de serviço, tá? 1, 2, 5 e 6. Então, agentes das Forças Armadas, porte de arma nacional. Agentes de Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares e a Polícia Penal, que é o antigo agente penitenciário, que agora ele está dentro da Polícia Penal agora. O 6, o pessoal da ABIN, né? E do GSI, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, os agentes da ABIN e do pessoal que trabalha no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e o pessoal 6 aí, que é os integrantes da Polícia do Senado e da Polícia da Câmara dos Deputados. Então, um porte de arma full e nacional. Um B foi incluído em 2014, também uma alteraçãozinha aí, ó. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo, propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam submetidos a regime de dedicação exclusiva, sujeitos à formação funcional nos termos de regulamento e subordinados a mecanismo de fiscalização e controle interno. Isso foi uma alteração que teve em 2014, mas que agora que acabou incluindo ele como polícia penal, apenas para dar uma reforçada aí. A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas nos incisos 5, 6 e 7 e 10 do caput deste artigo está condicionada à comprovação do requisito que se refere no inciso 3 do caput do artigo 4º desta lei nas condições estabelecidas no regulamento da lei. É aquele, né, que fala que tem que ter capacidade técnica e condições psicológicas, ok, né? Então, o pessoal aí que da Polícia do Senado, a BIM, né? O pessoal guarda portuário, o pessoal que exerce atividade de segurança privada e tal, precisa disso. Parágrafo 3º. A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes
Estabelecimento de ensino de atividade policial, a existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça. Na portaria da Polícia Federal, fala que as guardas municipais, para fazerem uso da arma, né, do teor e porte de arma, autorização, elas têm que fazer um convênio com a Polícia Federal, né? Então é o que vem sendo feito, né? As guardas municipais de todo o país aí que estão instituindo o porte de armas para os guardas municipais, eles têm feito no curso de formação, eles fazem um convênio com a Polícia Federal e daí passam a ministrar aulas aí com manejo de arma de fogo e etc. Então já ali atendendo à disposição que está na lei, né? Os integrantes das Forças Armadas, das Polícias Federais e Estaduais e do Distrito Federal, bem como os militares dos Estados do Distrito Federal, ao exercerem o direito descrito no artigo 4º, ficam dispensados do cumprimento do disposto do inciso 1, 2 e 3 do mesmo artigo na forma do regulamento desta lei. Porque o militar ele tem que ter os militares e os policiais em geral, né? Militares das Forças Armadas, dos estados e policiais federais e estaduais em geral, eles têm que ter uma conduta ilibada. Então, eles têm prova de idoneidade, não podem estar respondendo a processo, né, inquérito, tem que estar com a ficha limpa, senão eles acabam sendo excluídos, habendo a disciplina, né? Por isso que eles ficam dispensados daqueles requisitos que tem o civil, por exemplo. Cidadão comum, cidadão civil, guarda municipal, né? O vigilante, ele precisa comprovar tudo isso aí, para ele ter o porte de arma, né? Já os militares aí, como foi falado, das Forças Armadas e das Forças Militares Estaduais e das polícias em geral, não precisam porque já estão dentro da atividade ok. Parágrafo 5º. Aos residentes em áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover a sua subsistência alimentar familiar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência de uma arma de uso permitido de tiro simples com 1 ou 2 canos de alma lisa de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove efetiva necessidade e requerimento ao qual deverão estar anexados os seguintes documentos. Cidadão que mora na área rural, né, precisa ter uma arma aí para caçar algum bicho aí para se alimentar, ele vai ter o porte aí de caçador de subsistência para essa arma, conforme está previsto no parágrafo 5º. Só que ele tem que comprovar o documento de identidade pessoal, comprovante de residência em área rural e atestado de bons antecedentes. Também não é assim não. Tem que seguir o que está aqui na lei. O caçador para subsistência que der outro uso à arma de fogo, independentemente de suas tipificações penais, responderá conforme o caso por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. Então, ele vai ter aqui, né, os residentes de áreas rurais, né, que for maior de 25 anos, e que ele precise dessa arma de fogo para sua subsistência alimentar, a Polícia Federal vai conceder para ele o porte de arma de fogo, né? Só que na categoria caçador para subsistência. Agora, se ele for para a rua, começar a dar tiro, acertar alguém ou for preso com essa arma, né, em desvio da atividade de subsistência, né, que se ele for dar outro uso a essa arma de fogo, ele pode ser enquadrado por porte ilegal de arma de fogo ou disparo de arma de fogo de uso permitido aí. Tá? Então, o cara tem que ficar bastante atento aí, tá? Caçador para subsistência, ele pode ter o porte de arma, mas se ele usar para outros fins, ele responde penalmente por isso. Aos integrantes das guardas municipais dos municípios que integram regiões metropolitanas, será autorizadas arma de fogo quando em serviço. Acabou também suspenso em parte, porque ele está dizendo aqui que as guardas municipais de região metropolitana podem ter o porte de arma de fogo. Mas foi aquela decisão do Supremo, né, do ministro Alexandre de Moraes, acabou também concedendo arma de fogo aí, porte de arma de fogo, né? Os guardas municipais, mesmo fora de serviço. E independente também do número de habitantes. Artigo 7º. As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas na forma da lei serão de propriedade e responsabilidade de guarda das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo essas
observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e autorização de porte expedido pela Polícia Federal em nome da empresa. Então, o vigilante ele vai estar autorizado a usar a arma somente quando ele estiver prestando serviço de vigilância ali. Tá? Porque o registro e autorização de porte ele é expedido pela Polícia Federal, mas em nome da empresa. Tá? O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do artigo 13 desta lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório e munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Então, teve uma arma roubada, teve uma arma furtada, perderam a arma, perderam munição, perderam acessório. O dono da empresa, o proprietário dessa empresa de segurança privada ou transporte de valores, eles têm que comunicar imediatamente à polícia a ocorrência desse fato. Ele tem que registrar a ocorrência de que roubaram a arma, ou de que furtaram ou que perderam a arma, ou munição, ou acessório da arma de fogo. Né? Ele tem que comunicar imediatamente, porque se ele não comunicar dentro dessas 24 horas, ele acaba respondendo pelo crime aí previsto no artigo 13. A gente vai lá no artigo 13 para ver o crime que ele está dizendo aqui, né? É o parágrafo 1 do artigo 13. A gente é curioso, a gente vai logo dando spoiler aí. Então, que crime é esse, né? É o do parágrafo único, ó. Omissão de cautela, deixar de observar cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de decisão se apodere e tal em sua propriedade. Detenção de 1 a 2 anos. O parágrafo único é o crime lá que ele prevê que o dono da empresa de vigilância responde se ele não comunicar em 24 horas. Nas mesmas penas incorre o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valor que deixar de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que esteja sob sua guarda as primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Então, acontecer um desses fatos, eles têm que registrar a ocorrência policial e comunicar também à Polícia Federal. Senão ele vai estar sujeito a essa mesma pena aí de detenção de 1 a 2 anos, né, que é a omissão de cautela, o crime, né? Parágrafo 2º, a empresa de segurança de transporte de valores deverá apresentar documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes no artigo 4 desta lei, quanto aos empregados que portarão arma de fogo. Parágrafo 3º, a listagem dos empregados das empresas referida neste artigo deverá ser atualizada semestralmente junto ao SINAR. Artigo 7º-A. As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições descritas no inciso 11 do artigo 6º serão de propriedade e responsabilidade de guarda das respectivas instituições, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo estas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo certificado de registro e autorização expedido pela Polícia Federal em nome da instituição. O 6.1 é aquele que a gente viu, né? 6.11, né? É o das empresas, né? Cadê aqui o 6.11? Isso mesmo, né? Artigo 6º, inciso 11, né? Artigo 6º, inciso 11. Vamos lá, que nós somos curiosos para saber. Inciso 11. Ah, tá aqui, ó. É o dos tribunais. Então, dos tribunais e Ministério Público, né? Pessoal, os agentes aí que fazem serviço de segurança. Então, fica em nome deles. Nome as armas de fogo utilizadas descritas no inciso 6 serão de propriedade e responsabilidade das suas respectivas instituições, mas só pode ser utilizada em serviço. Então a Polícia Federal vai expedir o certificado e autorização de porte em nome do Poder Judiciário, né, ou do Ministério Público, referente ali para os agentes que trabalham em segurança utilizarem. A autorização para o porte de arma de fogo, de que trata esse artigo, independe do pagamento de taxa. Vão pagar porque são órgãos públicos, são isentos, né, do pagamento. Parágrafo 2º. O presidente do tribunal, o chefe do Ministério Público, designará os servidores de seus quadros pessoais nos exercícios de funções de segurança que poderão portar arma de fogo, respeitado o limite máximo de 50% de servidores que exercem funções de segurança.
Parágrafo 3º. O porte de arma pelos servidores das instituições de que trata este artigo fica condicionado à apresentação de documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 4º. Então, ele vai ter que seguir esse civil, né? Vai ter que seguir lá. Esses membros aí não são os membros, juízes nem promotores não, tá? São os servidores que trabalham no Ministério Público, no tribunal, que fazem esse serviço de segurança, tá? Que vão ter que comprovar isso aqui. Parágrafo 4º. A listagem dos servidores das instituições de que trata esse artigo deverá ser atualizada semestralmente no SINARM. Parágrafo 5º. As instituições de que trata esse artigo são obrigadas a registrar a ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal eventual perda, furto, roubo ou outras formas de extravio, acessórios e munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Artigo 8º. As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente constituídas devem obedecer às condições de uso e armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, respondendo o possuidor ou o autorizado a portar a arma pela sua guarda na forma do regulamento desta lei. Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e ao Comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional. Então aqui importante, tá? Para vocês memorizarem e não caírem na casca de banana. Quem é o responsável para autorizar o porte de arma para o responsável de segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediado no Brasil? Então vai ser a competência do Ministério da Justiça. Agora, quem é o responsável para a concessão, né, e o registro de porte de trânsito de arma de fogo para colecionador, atirador e caçador e de representante estrangeiro em competição internacional oficial de tiro realizado no Brasil? Comando do Exército. Então, entrou colecionador, atirador e caçador e representante estrangeiro em competição internacional de tiro dentro do Brasil, a responsabilidade vai ser do Comando do Exército, tá? Então, é o Comando do Exército que vai conceder aí para atirador. Ele vai conceder o porte de arma de trânsito e o registro. Artigo 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal. Então, aqui já é diferente, ó. Não tem nada a ver com caçador, nem colecionador, nem de tiro, nem nada disso. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINAR. A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada nos termos de atos regulamentares e dependerá de o requerente demonstrar sua efetiva necessidade por exercício de sua atividade profissional de risco ou de sua ameaça ou integridade física, atender às exigências previstas no artigo 4º desta lei, apresentar a documentação de propriedade de arma de fogo, bem como seu devido registro no órgão competente. Parágrafo 2º. A autorização de porte de arma de fogo prevista neste artigo perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Importante também 11. Fica instituída a cobrança de taxa nos valores constantes do anexo desta lei pela prestação dos serviços relativos. Tudo vai ser cobrado taxa aqui, tá? Anotem isso aí, porque pode cair na prova. Registro de arma de fogo, a renovação de registro de arma de fogo, expedição de segunda via de registro de arma de fogo, expedição de porte federal de arma de fogo, renovação de porte de arma de fogo, expedição de segunda via de porte federal de arma de fogo. Isso aí vai ser pago. Os valores arrecadados deixando seu custeio e manutenção das atividades do SINARM, da Polícia Federal e do Comando do Exército no âmbito de suas respectivas responsabilidades. São isentos de pagamento, taxa prevista, as instituições que referem os incisos 1 a 7 e 10 e o parágrafo 5º do artigo 6º desta lei. Toda aquela área lá, todas as instituições aí de segurança pública, né, polícia e etc., guarda municipal, pessoal da BIM, né, tudo isso vai ser isento, né? 11A. O Ministério da Justiça disciplinará a forma
e as condições do credenciamento de profissionais pela Polícia Federal para a comprovação da aptidão psicológica e da capacidade técnica para manuseio de arma de fogo. Na comprovação da aptidão psicológica, o valor cobrado pelo psicólogo não poderá exceder ao valor médio dos honorários profissionais para a realização de avaliação psicológica do item 1.1 da tabela do Conselho Federal de Psicologia. Na comprovação da capacidade técnica, o valor cobrado pelo instrutor de armamento e tiro não poderá exceder R$ 80, acrescido do custo da munição. Parágrafo 3º. A cobrança de valores superiores nos parágrafos 1º e 2º deste artigo implicará o descredenciamento do profissional pela Polícia Federal. Dos crimes e das penas. Posse irregular de arma de fogo e de uso permitido. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Omissão de cautela. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que o menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apoderem de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Detenção de 1 a 2 anos e multa. Então aqui são os crimes, né? Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a gente viu aí, né? Omissão de cautela, a gente até leu ali. Pena de detenção de 1 a 2 anos e multa, a gente já leu isso aqui também, né? As empresas que deixam de comunicar dentro das 24 horas o roubo, furto ou extravio de arma de fogo, munição ou extravio de acessório estarão incidindo aí e também incorrerão nessa pena de 1 a 2 anos e multa. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. É um crime mais comum que existe aí, né? Porte ilegal de arma de fogo. É o artigo 14 aí. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição. Né? Mandando agradecimento aí no YouTube, né? Muito obrigado aí. Manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, como eu falei, né? Então, adquirir, portar também munição vai estar incluído nesse crime aqui. De uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Né? Então, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido de 2 a 4 anos e multa. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo a arma de fogo estiver registrada no nome do agente. Isso aqui, ó, teve um ADIM que derrubou, tá? Isso aqui não está mais em vigor. Não é mais um crime inafiançável como antes, né? Então, a ADIM aqui, que medida liminar, tá desde 2004, né? Então, o Supremo aí já derrubou essa parte aí. E não é mais um crime inafiançável, tá? Agora pode ser estabelecida a fiança aí. Disparo de arma de fogo. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências. Em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Então o cara deu um tiro aí, né? Como era muito comum o cara dar tiro pro alto, não sei o que. Era crime, né? Disparo de arma de fogo é um crime. Deixou de ser uma simples contravenção penal e passou a ser crime. Então a pena de reclusão de 2 a 4 anos. O crime previsto neste artigo é inafiançável. Então era inafiançável, mas agora decisão do Supremo aí acabou afastando isso. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e sem desacordo e em desacordo com determinação legal regulamentar. Aí já é maior. Se for uma arma de uso restrito aí, um restrito das Forças Armadas, arma, né, de calibre grosso aí, né, o uso restrito das forças policiais e Forças Armadas, aí, ó, a pena já é maior, de reclusão de 3 a 6 anos. O artigo 16 já é mais pesado aí do que o 14. Nas mesmas penas incorrem quem?
Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Então o cara raspou a numeração, também comete o mesmo crime. Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito para fim de dificultar ou de qualquer uso induzir a erro da autoridade policial, perito ou juiz, né? Então, mesma coisa, o cara modificou a arma de fogo para tornar equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito. Acontece muito aí nas comunidades aí, crime organizado, pega a pistola, transforma na metralhadora, né? Faz alterações aí nas armas. Ele está cometendo esse crime aí. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança e adolescente. Também comete esse mesmo crime aí. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Comércio ilegal de arma de fogo. Aqui é pesado, hein? Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio à lei no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A reclusão de 6 anos a 12 anos e multa. Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive exercício em residência. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, agente policial disfarçado, quando presente elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. O que acontece demais aqui, ó. Tráfico internacional de arma de fogo. Importar, exportar, favorecer a entrada ou a saída do território nacional, qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente. É a pena de reclusão de 8 a 16 anos e multa. Houve uma alteração ano passado, acabou aumentando aí a pena, né? Vai de 8 a 16 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização da autoridade competente a agente policial disfarçado quando presente elementos probatórios razoáveis da conduta criminal preexistente. Nos crimes previstos no artigo 17 e 18, a pena aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Nos crimes previstos no 14, 15, 16, 17 e 18, a pena aumentada da metade se forem praticados por integrantes dos órgãos de empresa referidos nos artigos 6º, 7º e 8º desta lei, ou o agente foi reincidente específico nos crimes dessa natureza. Os crimes previstos no artigo 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória. Aqui também houve uma decisão liminar que acabou afastando isso aqui, né? Artigo 22. O Ministério da Justiça poderá celebrar convênio com os Estados e Distrito Federal para o cumprimento dessa lei. A classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados de uso proibido, restrito, permitidos ou obsoletos e de valor histórico serão disciplinados em atos do chefe do Poder Executivo Federal mediante proposta do Comando do Exército. Todas as munições comercializadas no país deverão ser acondicionadas em embalagem com sistema de código de barras gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente, entre outras informações definidas pelo regulamento desta lei. Para os órgãos referidos no artigo 6º, somente serão expedidas autorizações de compra de munição com identificação do lote e do adquirente no colote dos projéteis, na forma do regulamento desta lei. As armas de fogo fabricadas a partir de 1 ano da data de publicação desta lei conterão um dispositivo intrínseco de segurança e identificação gravado no corpo da arma, definido pelo regulamento desta lei, exclusivo para os órgãos previstos no artigo 6º. As instituições de ensino policial e as guardas municipais referidas no inciso 3 e 4 do caput do artigo 6º desta lei e no seu parágrafo 7º poderão adquirir insumos e máquinas de recarga de munição para fins exclusivos de suprimento de suas atividades, mediante autorização concedida nos termos definidos em regulamento. Excetuadas as atribuições que se referem para o artigo 2º desta lei, compete ao Comando do Exército autorizar, fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário, comércio de armas de fogo e demais produtos controlados,
inclusive o registro e o porte de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores. As armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhados pelo juiz competente ao comando do Exército no prazo de 48 horas para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública às Forças Armadas na forma do regulamento desta lei. As armas de fogo encaminhadas ao comando do Exército, que receberem parecer favorável à doação, obedecido o padrão de dotação de cada Força Armada ou órgão de segurança pública, atendido o critério de prioridade estabelecido no Ministério da Justiça e ouvido o comando do Exército, serão arroladas em relatório reservado trimestral ser encaminhado àquelas instituições, abrindo-se-lhes prazo para manifestação de interesse. As armas de fogo e munições apreendidas em decorrência do tráfico de drogas de abuso ou de qualquer forma utilizadas em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas abusivas, ou ainda que tenham sido adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas de abuso, perdidas em favor da União e encaminhadas para o comando do Exército, devem ser, após perícia ou vistoria que atestem seu bom estado, destinado com prioridade para os órgãos de segurança pública do sistema penitenciário da Unidade da Federação responsável pela apreensão. O comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem doadas ao juiz competente, que determinará o seu perdimento em favor da instituição beneficiada. O transporte de arma de fogo doada será de responsabilidade da instituição beneficiada, que procederá ao seu cadastramento no SINARME ou SIGMA. O Poder Judiciário instituirá instrumentos para encaminhamento ao SINARME ou SIGMA, conforme se trate de arma de uso permitido ou de uso restrito, semestralmente das armas acauteladas em juízo, mencionadas suas características e o local onde se encontra. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e importação de brinquedos, réplicas e simulacros de arma de fogo que com esta se possam confundir, excetuando-se da proibição às réplicas e simulacros destinados à instrução, adestramento ou à coleção de usuário autorizado nas condições fixadas pelo comando do Exército. Caberá ao comando do Exército autorizar excepcionalmente a aquisição de arma de fogo de uso restrito. O disposto neste artigo não se aplica às aquisições de comandos militares. Aí o 28 é vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo, ressalvados os integrantes das entidades que a gente já conhece aí do artigo 6º. Né? As autorizações de porte de arma de fogo já concedidas expirarão em 90 dias após a publicação dessa lei. O detentor de autorização com prazo de validade de 90 dias poderá renová-la perante a Polícia Federal. Que já foi no passado, né? Não há muito interesse. A gente pode pular isso aqui. Da multa que pode cair. Será aplicado multa de R$100 mil a R$300 mil, conforme especificar o regulamento desta lei. A empresa de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial, lacustre, que deliberadamente, por qualquer meio, faça, promova, facilite ou permite o transporte de arma, munição, sem a devida autorização ou com a não observância das normas de segurança. A empresa de produção ou comércio de armamento que realize publicidade para venda, estimulando o uso indiscriminado de arma de fogo, exceto nas publicações especializadas. Os promotores de eventos em locais fechados com aglomeração superior a 100 mil pessoas adotarão, sob pena de responsabilidade, as providências necessárias para evitar o ingresso de pessoas armadas. 100 mil pessoas não. Aglomeração superior a 1.000 pessoas, tá? As empresas responsáveis pela prestação de serviços de transporte internacional e interestadual de passageiros adotarão as providências necessárias para evitar o embarque de passageiros armados. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe individualizadas de projéteis e estopos de munição deflagrados por arma de fogo. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelo registro de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes para subsidiar ações destinadas a apurações criminais federais, estaduais e distritais. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela Unidade Oficial de Perícia Criminal e os dados constantes do Banco Nacional de Balísticos terão caráter sigiloso e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. É vedada a comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. Né? A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal. E aqui vai as disposições finais, né? É proibida a comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º desta lei. Este dispositivo entra em vigor e dependerá de aprovação mediante referendo popular a ser realizado em outubro de 2005.
Aí acabou que teve o referendo e as pessoas optaram em manter, né, o Estatuto de Desarmamento. Mas enfim, e é isso. Concluímos mais um estudo de lei e desejo a todos boa sorte, continuem firmes, não desistam, que a vitória é nossa em nome de Jesus. Forte abraço aí, boa noite e até a próxima. Tchau.